Depois de ter passado aí por maus bocados por conta da pandemia, a equipe da Wuhan Technology finalmente lançou a versão 20 do Deepin. A distro chinesa aí recebeu vários polimentos em relação à versão beta, que nós fizemos um review aqui no canal ainda no mês de maio. Apesar dos muitos polimentos, algumas coisas não ficaram tão bem assim. E eu começo a ter a impressão de que o projeto está se moldando para um mercado em específico. Mas, falando em mercado em específico, o nosso patrocinador de hoje te ajuda a se destacar no seu nicho específico também. Construa hoje mesmo o seu site profissional com os serviços de hospedagem da HostGator. São servidores de todos os tamanhos para suportar sites institucionais, blogs, portfólios e até e-commerces e muito mais. Confira o link aqui na descrição para saber mais e receber um belo desconto. O primeiro contato que as pessoas têm com uma distro Linux de forma efetiva é no processo de instalação. Ele é particularmente importante. O Deepin sempre teve um processo de instalação belíssimo e a versão 20 acabou recebendo um upgrade nesse processo. Ele não ficou necessariamente mais bonito ou mais funcional, mas está diferente. Me chama a atenção as opções de marcar contratos de licença de uso e coleta de dados. Não que isso seja ruim por si só. Todo software, mesmo software livre, tem licenças que você pode ler e aceitar. Mas geralmente essas coisas não são expostas para o usuário porque as licenças livres não servem para limitar o seu uso dos programas de nenhuma forma. Por isso, geralmente elas passam batidas. Recentemente, a desenvolvedora do Deepin foi comprada pela Union Tech, uma empresa por trás do sistema operacional voltado ao público da China, UOS, que tem basicamente a cara do Deepin. Isso pode ter a ver com a intenção do governo chinês de reduzir o máximo da presença de programas da Microsoft, do Google e qualquer outra empresa não chinesa nos computadores do país ao longo do tempo. Inclusive, isso se reflete, provavelmente, em alguns dos aplicativos padrões do Deepin agora, que nós veremos daqui a pouquinho. No processo de instalação, o Deepin permite criptografia de disco e também cria uma partição de recuperação semelhante ao que o Pop! OS faz hoje em dia, algo muito interessante para recuperar o sistema caso algum erro aconteça. É aquele mesmo recurso comum de computadores vendidos com Windows, laptops, por exemplo, que você pode utilizar essa partição de recuperação para voltar ao sistema de fábrica. Uma das coisas mais diferentes no Deepin nessa nova versão é que o sistema agora é dual kernel. Provavelmente é a primeira vez que eu vejo uma distribuição agir dessa forma. Ao iniciar ISO pela primeira vez, você pode usar o kernel 5.4, padrão do Debian 10, no qual a distro se baseia, ou então utilizar uma versão mais atualizada, o kernel 5.7. Curiosamente, o kernel 5.7 de todas as versões ativas nesse momento aqui, onde eu faço o vídeo, é a única que está em OEL, ou seja, End of Life. É um kernel que vai perder suporte muito em breve. Talvez fosse melhor eles terem colocado o kernel 5.8 ou algo assim. Passando o processo de instalação, nós somos recepcionados com um lindo visual, como sempre. O Deepin 20 oficializa aí a utilização de tecnologias Qt e algumas ferramentas KDE. Então vamos ver muitas características de configuração que são comuns do KDE Plasma, como habilitar e desabilitar os efeitos, transparências, blur, modificação da altura dos painéis, esse tipo de coisa. O visual pode ser usado em dois conceitos, um que lembra muito o iPadOS da Apple ou o Chrome OS do Google, ou então um modo que claramente faz alusão ao Windows ou mesmo ao KDE Plasma, de fato. O menu funciona em dois modos também, em tela cheia, permitindo também a visualização de categorias como se fossem pastas, o que de novo lembra o iPad, ou então em um modo compacto, bem elegante, que lembra um dos menus simples do KDE Plasma. O pessoal do Deepin mudou também o visual dos ícones do sistema, trazendo um design que não chega a ser aquele esquiomorfismo que a Apple usava, porque combina alguns elementos flat, o que me causa sensações um pouco diferentes. Particularmente eu não gostei tanto, ainda que alguns ícones tenham ficado muito bonitos. Eu gostava um pouco mais do design antigo do Deepin. Outra coisa que você certamente notará são os cantos arredondados, macOS Big Sur Feelings novamente. Eles são extremamente arredondados. O visual fica interessante, mas assim como o blur, esse canto arredondado é uma característica que deve ser usada com cautela. Vamos falar logo mais sobre algumas opções de personalização. Algumas coisas, curiosamente, mudaram em relação ao Deepin. Há poucas versões atrás, o navegador padrão era o Google Chrome.
Pouco tempo depois, na nossa review do beta, inclusive, nós tínhamos o Chromium, a versão completamente open source. Agora, na versão 20 final, nós temos o Firefox ESR, uma versão de longo suporte da Mozilla que o Debian costuma carregar também. O WPS Office deu lado aí para o LibreOffice como suíte padrão, deixando o sistema completamente open source por padrão, sem Spotify, como outrora ele já entregou por padrão também. O Google Chrome ainda pode ser instalado via loja de aplicativos, por exemplo, mas ele está em um versionamento muito antigo em relação ao Chrome atual. Visto que o empacotamento usado é feito pelo Deepin e pela comunidade do Deepin e não vem diretamente da Google, como acontece quando você instala em uma distribuição mais tradicional, digamos assim, a versão no repositório está atualmente quase 10 versões atrás da disponibilizada pela Google. E naturalmente, eu não recomendo que você use um navegador desatualizado. A loja de aplicativos do Deepin, visualmente falando, assim como a sua organização, é um exemplo para todas as outras lojas de software, não só do mundo Linux. Mas design não é tudo hoje. Muitas aplicações em chinês aparecem mescladas com outras que estão em português, outras em inglês. Isso pode acabar tornando o uso, especialmente fora da China, um pouco problemático. Aquela opção que existia de trocar as regiões da loja para você ter o visual dos aplicativos somente no idioma ocidental não existe mais. E a loja de vez em quando apresentou alguns problemas para mim também. Travamentos, problemas de conexão. Quando se olha para os drivers, ter a opção de usar o kernel 5.7 te traz também melhor suporte a periféricos um pouco mais recentes, ainda que a diferença não seja realmente grande em relação ao 5.4 e sim mais pontual. O Mesa Driver não está em uma versão muito atualizada também, sendo a 20.1 a mais recente, o Deepin ainda carrega a versão 19x, talvez por conta da base Debian, o que não é a melhor das ideias para desempenho gráfico para placas Intel e AMD. Quanto a drivers da NVIDIA, o Deepin conta com o driver 440-100, que é um driver bem recente nesse momento, mas também não é o mais recente de todos, sendo esse o 450X. Além disso, o suporte a placas híbridas Intel e NVIDIA, usando NVIDIA Offload, não deve funcionar corretamente por conta da versão não tão atualizada assim do Xorg. Você deve ter um desempenho ok com o Deepin, mas certamente não é a melhor opção para jogar, por exemplo. O Deepin agora conta com um novo painel de controle. Antigamente, o painel ficava todo na direita concentrado, talvez você lembre. Agora, ele é uma aplicação à parte. Na direita, nós temos um painel lateral que serve somente para as notificações no momento. Certamente um desperdício de espaço. Esse novo conceito, uma vez mais, me lembra os sistemas da Apple. O painel de controle tem um esquema de subdivisão com o painel lateral esquerdo. Enquanto que o Overview mostra todas as opções, a versão que se apresenta depois de você clicar em qualquer uma delas vai permitir que você navegue facilmente de uma seção para outra. Algo digno de elogio. Não é uma novidade exclusiva do Deepin, o próprio Plasma tem esse visual e o Gnome também em termos ali, mas sem dúvida interessante. Nessa nova versão você também pode configurar o Dark Mode e o Accent Color do sistema, algo que eu acho que seria bem-vindo em qualquer interface atual. Dessa forma você pode deixar o sistema com a cor que você mais gostar, sem precisar ficar modificando o tema em si para isso. Os ícones nesse painel em particular me lembram os antigos ícones do iOS, com menos reflexo, ou de fato alguns dos novos ícones do macOS Big Sur. Infelizmente, esses novos temas de ícones acabaram mudando o branding de muitas aplicações também, como o próprio Firefox. Ainda que mais de leve do que acontece no Linux Mint, é algo que é importante de ser evitado. Entre detalhes muito bem pensados na nova versão, também nós temos alguns deslizes de design em contrastes, alguns ícones e coisas relacionadas. Algo incomum para a equipe do Deepin, que sempre foi muito polida nesse sentido. Talvez a pandemia realmente tenha afetado o andamento do projeto de forma negativa. Do ponto de vista de estrutura de software, o Deepin parece estar querendo conquistar o mercado chinês em especial. A China tem muitos potenciais usuários e, por conta disso, ainda que a tradução para inglês e até mesmo para português exista, a tomada de decisão de como o sistema se parece, que aplicativos ele carrega e até que tipo de hardware ele suporta, parece ter mais a ver com a necessidade de servir como base para o UOS da Union Tech, o sistema operacional para o público chinês, e não me surpreenderia se, com o tempo, nós começássemos a ver mais decisões de design e software voltados a isso, como as imagens da Deepin Store, por exemplo, serem em chinês.
Apesar de usar o Debian como base, o Deepin é bem independente. Um kernel próprio, drivers próprios, repositórios próprios, com pacotes empacotados por ele, e isso acaba gerando uma espécie de sistema único, mas não no melhor sentido necessariamente, porque em pouco se assemelha com o padrão utilizado pela maioria das distros, ainda que algumas das estruturas sejam semelhantes, como diretórios de repositório, configurações de rede e muitas outras coisas do tipo. O suporte a Snap e Flatpak é possível através dos repositórios, porém não há nenhuma interface para gerenciar esses programas na loja do Deepin, por exemplo. Ambos estão em versões mais antigas também, tanto o Flatpak quanto o Snapd, do que você gostaria que eles tivessem. Eu lembro que o Deepin até tinha começado a dar suporte inicial a programas Flatpak, mas aparentemente essa ideia foi deixada de lado por enquanto. Eu consigo ver um perfil de usuário que talvez vá gostar da aparência e funcionalidade do Deepin, especialmente os que usam navegadores de internet, ferramentas Office e aplicativos de comunicação para trabalho. Mas para todos aqueles que buscam desempenho para trabalhar com aplicações mais pesadas, como Blender, DaVinci Resolve, gráficos de forma geral e, claro, games, o Deepin não me parece ser a melhor das opções, ainda que talvez você consiga rodar essas aplicações com um desempenho que você vai chamar de ok. Beleza não é tudo, e o Deepin sim é muito bonito, mas até isso depende do seu gosto, não é? Se o que te encanta no Deepin é a interface ou a beleza dela, apenas isso, talvez usar uma outra distro, como o Manjaro, o Fedora ou o Ubuntu Deepin, seja uma escolha mais interessante. Recomendo que você veja esse vídeo aqui de uma versão mais antiga do Deepin para você ter uma comparação da evolução que o sistema teve aí nas últimas versões. Particularmente, o visual antigo me agradava um pouco mais, ainda que tenha alguns elementos nessa versão nova que são dignos de aplauso. Esse vídeo fica por aqui e eu te vejo na próxima.